para a entrada deles, passando o bastão. Alô, alô. Salve, 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 Regina, tudo bem? Oi, Miguel, boa tarde. Melhorou da sua gripe? Tô melhor, a voz ainda está meio ruizinha, e eu só lamento não ter ido a um evento que a nossa convidada, que está aqui hoje, eu também, pois é. fez aqui no Rio, que foi sensacional, a gente já vai trazer ela. Mas é isso, estou um pouco melhor da gripe, sim. E então, boa tarde para todos. Vamos aqui mais uma vez no Barato da Idade. Vamos trazer a nossa super convidada, né, Miguel? Para já começar um papo com a gente. Imagina, maravilha. Ô, Tereza Cruvinel, a vossa, a Tereza Cruvinel de todos nós. Vocês são generosos, Obrigada aí. E fica a Regina, continua até um pouco sequelada, né, na gripe. Mas obrigado pelo convite, bom estar com vocês aqui no Barato da Idade. Imagino, nós todos assumimos com orgulho nossa idade. É isso que importa. Estamos felizes, contentes, bonitos e sorridentes. É isso. E aqui, olha, nosso chat aqui, o Bernardo já está me recomendando um remédio, profenigentérico, que é anti-inflamatório. Vou cuidar disso, Bernardo. Vamos ver. Muito obrigada. Mas, Tereza, esse nosso espaço aqui é um espaço para a gente falar com os nossos convidados sobre as suas atividades, sobre como você se sente já nessa nova fase da vida. A gente fala também sobre etarismo. Tem muita gente que vem aqui e fala, não, nunca senti etarismo, nunca senti nada disso, mas a gente pode conversar sobre isso também. Mas o que a gente queria começar conversando com você, obviamente, é sobre o seu novo livro, que você acaba de lançar aqui no Rio, já lançou em Brasília, e está aí. Não sei se você vai viajar para mais algum lugar para lançar o livro, vai? Ou vai ser... Bom, deixa eu dizer qual é o livro, né? Memória de um Desafio, a Guerra da TV Pública e a Criação do Sistema EBC. A Tereza... Deixa eu pegar um livro aqui, Regina, só um minuto. Isso, mostra o livro aí para a gente. A Tereza foi presidente da TV Brasil, criadora da EBC no tempo do segundo mandato do presidente Lula. Então, conhece tudo por dentro, sabe tudo sobre a fundação, sobre a criação, sobre os bastidores e, principalmente, as dificuldades, né, Tereza? Conta para a gente, dá uma apanhada. Eu queria dizer uma coisa, que nós chegamos a cruzar quando a Tereza entrou para a TVE, eu estava de saída, eu estava saindo, nós chegamos a cruzar algumas vezes a conversar. Eu tinha criado lá um programa chamado Comentário Geral, deixei de herança lá o Comentário Geral e fui tratar de outros assuntos. Mas... Na grade da TVE, né? Que nós na TVE, exatamente. Brasil. A antiga TVE. E essa atividade da Tereza prova exatamente o que a gente quer provar aqui no programa, que para ter energia basta querer, entendeu? Basta fazer o trabalho, basta continuar tendo boas ideias. A idade não nos atrapalha, não é isso, Tereza? É isso. Podemos falar sobre todos esses temas aí que são convencionais aí do programa, mas como vocês propuseram começar com o livro, né? Gente, essa coisinha de WhatsApp aqui é bem... Captando, né? Essa coisa que fica... Tem que desligar. O meu apita também, eu desligo na hora do programa. Tereza, você está no Rio ainda? Estou no Rio. Agora tem o Mário Vitor chamando ele, eu preciso ver o que ele quer, né? Porque pode ser do Boa Noite, né? Provavelmente. Pode atender. A gente vai ficar sabendo tudo do Boa Noite agora, que a Tereza vai falar. Esse acordo de paz, né? Tem um acordo de paz. Regina, que aí ele vai falar assim, então deixa para depois.
A Regina, porque o Miguel Paiva, porque a Regina é parceira dele, né? Eu sei, eu acompanho sempre. Já entrevistamos uma. uma. Lá com a Regina, ele falou assim: tá bom, deixa para lá. Deve ser alguma coisa sobre Boa Noite. Mas, enfim, esse livro, Memória de um Desafio, A Guerra da TV Pública e a Criação do Sistema EBC, da editora Tagore, que é uma editora lá de Brasília. É um livro que eu devia, assim, muito, acho que eu devia a mim mesma, eu devia à sociedade, porque eu assumi um compromisso, né, público, de criar uma televisão pública no Brasil, mas ele não é um livro que se propõe apenas a recordar e resgatar o passado, para tirar lições e tal. O objetivo meu com esse livro é, claro, contar o que houve, os erros e acertos, e depois o sucesso que nós tivemos, as vitórias que nós tivemos de enfrentar uma luta muito grande, né? Porque quando foi proposta, quando eu falo em guerra da TV pública, eu não exagero. Houve uma guerra da mídia corporativa e da direita, dos partidos de oposição ao presidente Lula, quando foi proposta a criação na verdade, a gente falava criação da TV pública. Nós criamos uma empresa e, dentro dela, uma TV pública, a EBC, e dentro dela a TV Brasil. E as rádios que lá já existiam, a Agência Brasil, que já existia na Radiobras, mas a televisão pública a gente criou e juntou duas televisões que o governo já tinha, locais, né? A TVE do Rio de Janeiro, onde você trabalhou, sim, a TVE do Maranhão, que praticamente ela repetia do Rio, e a TV Nacional de Brasília, como base inicial da TV pública. É claro que ela devia estar evoluindo, abrimos São Paulo, formar rede com os estados, não deu bem certo de um jeito ou de outro, mas, enfim, o meu objetivo, o livro faz essa revisão do que foi o processo dessa guerra ideológica. Foi a primeira grande guerra cultural, tá, Regina? Nessa história das guerras culturais, é verdade. A criação da TV pública foi uma primeira guerra cultural. Eu me lembro bem dessa discussão toda. Por que uma guerra cultural? Eles vinham com o seguinte discurso: a direita e a extrema-direita estavam botando a cabeça de fora naquele momento, estava começando a ascender, e a mídia corporativa também ecoava o mesmo discurso. Isso não vai ser uma TV pública, isso é uma TV para o Lula disputar o terceiro mandato. O Lula tinha acabado de ser eleito, para desgosto das elites brasileiras. Isso é um aparelho ideológico para o PT, para fazer propaganda partidária. Então, tinha uma demonização. Aí você vai gastar mais dinheiro do Estado, é para fazer empreguismo, todos os demônios. Eles acusam a esquerda de fazer o que eles fazem, né? O que eles gostam de fazer. Eles fizeram no governo seguinte, né? E fizeram, exatamente. Mas, então, o livro, é claro que resgatar todo o processo, como foi que criamos, onde foi que erramos, o que falta fazer, mas não só isso, aí a gente chega, o livro passa pelo momento em que a Dilma é derrubada, e a primeira iniciativa do Temer, quando, né, se toma conta da cadeira da Dilma, é a intervenção na EBC, né? Por acaso, eu estava lá de novo. Eu tinha encerrado meu mandato foi de 2007 a 2011. Tinha deixado tudo pronto, até tinha o canal internacional, a rede, a televisão existia, a empresa. Claro que faltavam coisas para fazer, não estava tudo pronto, é claro. Uma televisão nunca está pronta, mas estava assim, o projeto era vitorioso. E isso que os grandes veículos não percebiam, né? Que não percebiam, não perdoavam. A gente tinha conseguido. Apesar disso, nós aprovamos uma lei, criamos uma empresa, implantamos a televisão, etc. E tal. Tereza, só o fato de ter aprovado esse projeto, de existir esse projeto, já é uma vitória, né?
Nossa, a primeira grande vitória foi a vitória no parlamento, né? E aí, modéstia à parte, eu tive um papel importante, porque eu era uma jornalista importante da elite do jornalismo, eu era comentarista da Globo News, eu tinha uma coluna de 23 anos no jornal Globo, uma coluna muito importante na época, muito respeitada, formadora de opinião e tudo. E eu estar à frente do projeto, indicada como primeira presidente, pelo Lula, aquilo ajudou muito a aprovar. Eu tinha muito trânsito e muita credibilidade dentro do Congresso. Muita gente votou dizendo voto pela Tereza, e também a Helena Chagas e também o Franklin, que tinham atuado como jornalistas no Congresso e tal. Mas, assim, minha figura pesou muito. Mas eu estava de volta em 2016 à EBC como jornalista contratada. O Américo Martins tinha sido presidente, mas já tinha saído. Eu tinha trabalhado com ele, estava trabalhando com ele na Rede TV, recebeu o convite para ir presidir a EBC e me levou de volta. Não, o seu lugar era na EBC. Você criou aquilo lá, vamos embora. Ele saiu da Rede TV, eu também. E nós estávamos lá quando o Temer faz a intervenção. Então, eu vivi a violência que foi a intervenção do Temer, né? Deformou a lei e tudo mais. E acompanhei a violência que foi a gestão dos bolsonaristas, o aparelhamento da EBC, o desmonte de muitas estruturas, programas e tudo pelo Bolsonaro, né? E eu conto essa história até os dias de hoje. Até um mês atrás, quando tomou posse o atual presidente da EBC, André Basbaum, né? Então, o livro vem até os dias atuais. Com que propósito? Né? Quer dizer, como eu dizia, eu não estou só querendo recordar o passado, embora recordar o passado seja bom, tenha sempre algum ensinamento. Eu estou com meu propósito retomar, contribuir para que seja retomado discussão, debate sobre a importância da comunicação pública, né? O novo presidente da EBC está empenhado nisso, né? Também, e está com bons projetos para a empresa. Até aqui, eu acho que o governo Lula, eu digo isso no livro, não fez tudo o que precisava ser feito para retomar esse projeto de radiodifusão pública, não foram feitos os investimentos, nem tomadas algumas medidas que eu considero necessárias, mas talvez agora tenha chegado o momento, né, nessa gestão do André, eu estou torcendo muito para que dê certo, e o propósito meu com o livro é também isso, né, contribuir para que a gente volte a discutir. É importante ter TV pública, porque todas as democracias do mundo têm, inclusive, vocês sabem, os Estados Unidos tem o PBS, né, o Public Broadcast System, PBS, é a televisão, o sistema público deles, que está sendo atacado pelo Trump, como foi a EBC pelo Temer. Todo autocrata ataca o sistema público. E toda democracia tem um sistema público de comunicação. O sistema, porque é mais do que uma televisão pública, tem o rádio também, tem a agência de notícias, né? A nossa Constituição, sabiamente, ela diz, no artigo 223, terá que haver complementaridade entre os sistemas estatal, público e privado. Então, o sistema público é algo que não é privado para buscar o lucro e é algo que não é também canal estatal, governamental, para fazer difusão de políticas públicas de um governo, ou o canal do parlamento, o canal da justiça. Esses todos precisam existir também. São canais estatais, né? Mas os canais públicos têm outra função e tal. Por que nós não temos? Por que a gente tenta criar? Não foi a primeira vez, mas foi a mais bem-sucedida. Outras tentativas já foram feitas, né? Então, o propósito desse livro é muito isso, contribuir para esse debate. Me diz uma coisa, Tereza, depois de tanto tempo na área, né, batalhando, como a gente costuma dizer, nós todos estamos aqui há muito tempo, você se sente cansada de alguma maneira de ter trabalhado esse tempo todo? Você sente que seu corpo já não responde do mesmo jeito? Você sente que já não tem mais tanta energia quanto antes ou continua igual?
Talvez se eu fosse presidir a EBC hoje, que é uma empresa grande, né, porque ela tem 7 emissoras de rádio, a TV Brasil, opera o canal Gov para o governo, esse sim, um canal governamental, mas operado pela EBC por contrato com o governo, e além da Agência Brasil, talvez eu não tivesse tanta energia como eu tive lá entre 2007 e 2011, que foram muitas batalhas. Talvez eu não tivesse, mas só se experimentasse, né? Eu não me sinto incapaz de fazer as mesmas coisas, sabe? Eu acho que, sim, a gente sente, né? Não é assim, seria mentira dizer, não, a idade não pesou nada para mim. Claro que pesou. Eu deixei a presidência da EBC tem 14 anos, né? Pesa. Mas, assim, a vontade de fazer as coisas, eu acho que é muito importante você ter. E isso eu tenho. Talvez a gente não faça tão com as próprias mãos, mas a gente pense e precise mais de pessoas para delegar, né? Isso é importante, porque a gente se sente, a gente mesmo já não se sente mais tão capaz. Eu acho que tem uma questão de autocrítica, de autoestima, a gente já não se sente mais. Tem o outro jovem está ocupando o teu espaço, entendeu? Tem uma série de circunstâncias que fazem com que a gente assuma com mais tranquilidade o nosso posto de idoso, entendeu? Mas eu acho que não evita, não impede a gente de fazer nada, entendeu? Nós estamos aí, se a gente souber fazer alguma coisa. Eu penso mais pela população que não tem uma especialidade, que não é como nós, é uma situação muito complicada, porque eles são relegados a um lugar de não produção, entendeu? E isso é muito ruim, né? Quando você para de produzir, é muito ruim. Eu acho que o aposentado clássico, assim, aquele que, sabe, tem uma atividade, um dia ele se aposenta ou por alguma razão para de trabalhar e não tem uma alternativa, acho que é muito difícil isso, né? Esse sentimento de utilidade. Agora, também, assim, a gente vai tendo vontade de fazer outras coisas. Por exemplo, no jornalismo, né? Eu sempre trabalhei muito, porque eu tive coluna diária, né? Sabe, era coluna diária e comentários à noite na Globo News, isso no Globo, trabalhei muitos anos, trabalhei em outros veículos, mas lá eu passei boa parte da minha vida. É muita coisa isso, é muita coisa. Então a gente fazia muito e tal. Hoje, por exemplo, eu gostaria de escrever mais, né? Do que essas atividades, apurar notícia, correndo atrás, indo a eventos políticos. Hoje eu tenho preguiça de ir no Congresso. Pois é, exatamente. Ficou tão desagradável também aquilo, né? Sabe, aquele Congresso que já não é que ele tenha sido, sim, o Congresso no Brasil sempre foi dominado pelas elites e tal, nunca foi nada revolucionário assim, né? Mas hoje é desagradável, porque você tinha, né? Você tinha grandes personalidades, mesmo da direita, de centro, ou você tinha democratas, que você pode dizer assim, posso dizer que fui amiga do Dr. Ulisses Guimarães, não era uma pessoa de esquerda, mas era um grande democrata, foi nosso condutor da oposição na ditadura, da oposição parlamentar, né, da sociedade civil, não estou falando da luta armada, nem de outras formas de resistência, mas e você tinha ali grandes figuras, eu convivi, sabe, de Paulo Brossard, que era um conservador, a Mário Covas, Fernando Henrique, Lula, Zé Genuíno, Jarbas Passarinho, era um homem da ditadura, mas era uma pessoa civilizada com quem você podia conversar lá no Congresso. Hoje eu não posso ficar no Salão Verde para encontrar o Nicolas Ferreira, né? Sabe? Exatamente. Não, é complicado. Agora você vê, por exemplo, nós vivemos uma época em duas pessoas que estão protagonizando entre Estados Unidos e Brasil, Lula e Trump, são duas pessoas quase chegando aos 80 anos, entendeu? Isso é muito interessante, Tereza, né? Eu acho interessante você falar assim, no nosso campo, né, o jornalismo, essa sua vontade de escrever. É porque a gente já viveu tanta coisa e tem tanta coisa dentro da gente, na cabeça,
para a gente contar, ensinar para os outros, deixar aqui um legado escrito sobre a nossa experiência. E eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que essa é uma diferença que não é nem mais nem menos, não é nem mais importante nem menos, mas é o natural para a nossa idade, agora a gente juntar tudo que a gente vivenciou e botar essa experiência no papel, né? E isso eu tenho certeza que você tem energia para isso, tem vontade, só que é uma nova fase, e é uma fase de recapitular, uma fase de trazer para os outros. E é importante isso, né, Tereza? Pois é, você foi no ponto certíssimo. Só voltando, antes de entrar nisso, falando, o Miguel Paiva diz, interessante que tenhamos 2 octogenários aí, esses 2 bicudos. O Lula fez aniversário ontem, estão me dizendo aqui, o Jorge Lacerda está me dizendo aqui, fez 80 anos ontem. O Lula, né? Mas ele celebra mesmo dia 27. Ele tem 2 aniversários. Ele tem 2 datas, Bom. Ele é registrado dia 27. Mas Entendi. diz que nasceu ontem. Então, por via das dúvidas, ele celebra dia 27 de outubro. E ontem foi 8, né? Exatamente. Mas, assim, é interessante que isso que você falou, de ter 2 octogenários de posições contrárias, mas está liderando grandes nações, né? Talvez em outros tempos norte-americanos não elegessem um octogenário, talvez em outros tempos não reelegessem o Lula, e eu acho que o povo brasileiro vai reeleger o Lula. Mas, indo para esse aspecto da Regina, pois eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer esse livro, porque é nessa perspectiva que você falou, sabe? Eu não posso ficar aqui só, sabe, acompanhando as aventuras e desventuras da política nacional o tempo todo e deixando para trás experiências que precisam ser compartilhadas, até porque eu acho isso que, apesar das big techs, das redes sociais, dos algoritmos, e exatamente por isso nós precisamos de cidadãos vacinados contra a mentira, manipulação e tal. E quem é que vacina o cidadão contra a mentira, manipulação, os enredos, as falácias todas? É o cidadão com boa informação, o cidadão crítico. A principal função dos canais públicos é ajudar a formar. Então, em vez de... Sabe, futebol não precisa de ter, porque as TVs comerciais têm. Novela também não precisa de fazer, porque as TVs comerciais fazem. O que uma TV pública, por exemplo, precisa fazer, programas que ajudem as pessoas a pensar, né? A olhar o mundo com um olhar desconfiado, com um olhar crítico e tal e tal. Então, por achar que isso continua sendo importante, ter comunicação pública, eu achava que eu devia esse livro. Só que nunca era um momento bom. Bom, agora, no retrocesso, com o Temer destruindo a EBC, porque como é que eu vou escrever? Vou escrever, olha, participei de um projeto vitorioso, mas ele está no chão. Né? Tinha elan para isso. Depois veio do Bolsonaro. Vou escrever assim, fizemos um projeto vitorioso, mas não adiantou nada, porque ele foi destruído pelo Bolsonaro. Está aqui, acabou, morreu. Também não tinha graça. Agora que ele está assim, sendo reconstruído, falei, agora é o momento. Mas achei bom por, assim, sabe? Eu já fiz um livro sobre a Cristina Tavares, que é uma grande feminista, a primeira deputada feminista que nós tivemos. Eu fiz uma biografia dela, né? Perfil parlamentar. Eu participei de um livro coletivo sobre o movimento estudantil, do qual participei, chamou NB anos 70, foi lançado há 2 anos. Mas esse livro eu queria dentro dessa perspectiva, sabe? Eu colaborei naquele tempo com esse projeto, esse ideal da comunicação pública. Eu colaborei fazendo. Agora eu acho que eu preciso colaborar escrevendo e ajudando a fomentar o debate. Você perguntou no começo se eu queria ir. Eu quero ir em cada faculdade de comunicação,
porque tem o convite de algumas. Acho que os estudantes, os novos jornalistas, eles não querem, muitos deles não querem ser jornalistas, Regina, eles querem ser influencers, sabe? É verdade. Esse é o novo mal, apareceu. Eu quero ir lá nas escolas de jornalismo discutir com eles o papel do jornalista e levar esse livro para quem quiser e tal. E fora isso, eu vou fazer em São Paulo e vou fazer em Porto Alegre, que é o que eu tenho marcado. São lugares onde teve uma atuação. O Rio foi muito importante no projeto da EBC, por causa da TVE, da qual você participou, Miguel Paiva. Foi uma das bases da TV Brasil, foi a principal base de criação da TV Brasil. E ontem foi bem engraçado, porque eu fui ao Sem Censura, né? Eu fui a um programa da TV Brasil, que está num bom momento novamente, eu falar da TV Brasil, né? Foi uma experiência bem emocionante. Como é que foi isso? Conta como é que foi isso. Foi bem legal, foi bem legal. E aí, São Paulo também foi importante, porque o debate de comunicação pública sempre foi forte lá. E Porto Alegre, porque a gente teve muitos embates lá em defesa da TVE do Rio Grande do Sul, que foi uma televisão muito importante, foi fechada pela direita gaúcha, mas nós, mais de uma vez, evitamos isso. Só que agora, no governo recente, ela foi fechada, né? E era uma televisão local, regional, muito boa. Em suma, são os lugares que eu vou, que eu já tenho marcado. Mas é isso, Regina, acho que assim você também, Miguel Paiva, todos nós, acho que a gente tem essa obrigação, essa vontade, quer dizer, também não é uma obrigação, se a pessoa tiver vontade de contar. Eu acho que é uma missão, né, Tereza? Eu acho que faz parte. É uma missão, Eu acho que é legal, claro, tem muita gente que não tem vontade, mas eu acho importantíssimo a gente passar adiante a experiência e tentar formar mesmo pessoas que queiram entrar no jornalismo, ou apenas formar as pessoas sobre jornalismo, mesmo que elas não queiram ser jornalistas. Educação para a mídia, né? É importante chamar educação para a mídia. Devia existir essa matéria, essa disciplina, sabe? No segundo grau, no ensino médio, educação para a mídia. Não sei que nome que devia ter, mas alguma coisa assim. Não é só quem vai estudar comunicação, jornalismo, publicidade, que precisa compreender um pouco o que é hoje o ecossistema midiático do mundo, né? E lembrar que o jornalismo não foi assim o tempo todo, né? O jornalismo era feito de outra maneira, o que nos tornava ainda mais heróicos, digamos assim, porque hoje em dia qualquer um acha que é ótimo ter o acesso à informação, ter o acesso aos meios, aos veículos, mas, ao mesmo tempo, pasteuriza muito tudo, né? Tudo fica muito igual, você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Eu tenho esse problema, eu vejo a informação nas redes sociais, eu não sei o que é verdade, o que é mentira. Eu vou filtrando de uma certa forma, dá muito mais trabalho da gente ter que olhar todos os veículos de imprensa para poder tirar uma média e ver o que é verdade. Eu acredito naqueles que eu confio, entendeu? Mas Miguel, difícil. Por isso que é importante, isso que a Tereza está falando também, por isso que é importante a formação, né? A formação e o conhecimento. Quando eu dei aula de jornalismo, uma época, na faculdade, e estava começando esse negócio de internet, quer dizer, não estava começando, mas não existia ainda a inteligência artificial, mas já tinha o Google, e todo mundo ia para o Google se informar e tal, e muitos ali, não tinham discernimento exatamente para saber o que eles podiam confiar e o que não podiam confiar, porque não tinham ainda esse conhecimento, acreditavam, não tinham um pensamento crítico, acreditavam em tudo que liam, e justamente esse conhecimento que a gente tem, essa formação que a gente tem que passar para justamente que esses jovens e essas pessoas, jornalistas ou não caiam nessas arapucas, né? Nessas armadilhas.
porque com conhecimento você tem discernimento, você é capaz de discernir e, pelo menos, desconfiar, né, de uma notícia. Você sabe que certas coisas não podem ser verdade, né? Porque você tem um discernimento, então, mas o público em geral não, né? Você lida bem, Tereza, com a nova mídia, digamos assim, com internet, rede social, essas coisas? Acho que sim. Claro que a gente faz um esforço, né? Mas olha, nós somos de uma geração, você, eu, Regina, e outros, né, todos assim, mais ou menos da nossa idade, nós vivemos uma transformação, atravessamos Muito rápido. uma mudança extraordinária, né? Vocês escreveram em máquina de escrever, devem ter escrito. Claro, imagina. Antes da máquina elétrica. Exato, depois teve a máquina elétrica. Né? E depois, vocês se lembram, a gente transmitia matérias por telex, fotografia por radiofoto, né? Isso Imagina o que era radiofoto, gente. Que atraso, né? Fotografia transmitida pelas ondas do rádio, né? E eu me lembro no Congresso, lá nos anos 70, assim, cobria Congresso, dando o exemplo de Brasília, porque é onde eu vivi, mas em qualquer grande cidade, não sei nem como é que era. Nós escrevíamos matérias lá no Congresso, no comitê de imprensa, na máquina, na lauda de papel, e um motoqueiro, até a época não era motoqueiro, motorista, levava, circulava o tempo todo entre o Congresso e a redação, buscando as matérias, sabe? Para levar para a redação, que ficava a alguns quilômetros do Congresso, ali no setor comercial. O telex, né, a transmissão de matérias internacionais pelo telex, aquela máquina enorme e tal. Celular, a coisa mais difícil. Depois, houve um momento em que tivemos assim os rudimentos do computador, os ancestrais do computador, não sei se vocês passaram por isso, que era, assim, hoje lembra um notebook, né, mas chamava-se marmita. A gente chamava de marmita, nós levávamos marmita. Então, aí a gente escrevia a matéria ali, mas ela não transmitia, né? Tinha que ir na tomada, botar ali, né? A gente abria a boca do telefone fixo, né? A boca ali, e tinha um cabo com 2 jacarezinhos que a gente conectava e conectava na marmita, apertava umas teclas lá, um enter, e aí pela linha telefônica, o texto era transmitido para a redação. Isso já foi um salto imenso, né? Porque não tinha mais motorista carregando papel, lauda de papel e tal. Então, a gente passou tudo isso e sempre fomos capazes de nos adaptar. Então, eu acho que gente como nós, né, nós somos treinados para nos adaptar a novas tecnologias. Né? Não foi a primeira vez que nós mudamos de patamar tecnológico. A gente está mudando de patamar tecnológico desde muitos anos atrás. Então, acho assim, eu nunca senti um choque, sabe, com as redes sociais de hoje, eu fui das primeiras pessoas que fiz um blog, né? E nunca tive essa dificuldade. Então, eu lido muito bem com isso, sabe? Eu só não tenho muita paciência para ficar assim, com obsessão de postar essa coisa do exibicionismo pessoal. Esse é o Instagram, principalmente, né? Essa pessoa, sabe, comeu uma coisa, tem que fotografar e mostrar para o mundo como é que comeu. Essa coisa. Não, e você vê no Congresso ontem, Tereza, no Congresso ontem, todos os deputados da extrema-direita ali que estavam festejando a derrubada do dinheiro do povo, estavam todos com o celular se filmando. O celular é o novo palanque, entendeu? Eles ficam ali.
eles ficam ali falando como se aquilo ali tivesse um valor histórico, entendeu? É impressionante como se reduziu a mediocridade, né? O papel político dessa gente, entendeu? Incrível. Mas isso tirou o emprego do assessor de imprensa, tá? Sim, Porque claro. o próprio Não deputado, precisa mais, né? ele pega ali o celular e ele mesmo faz ali uma postagem, geralmente de áudio, de vídeo e tal, na rede social dele. E quando ele quer ter assessor de imprensa, jamais será um jornalista que saiba escrever, que possa fazer um artigo em nome do deputado. Isso, antigamente, era um qualificativo. Não, o assessor de imprensa hoje tem que ser jovem e precisa de saber ser mexer bom na internet. ele tem que ajudar o deputado a lacrar, sabe? Isso que é a coisa. Mas, então, assim, eu nunca tive essa dificuldade, não, porque a gente passou a vida mudando de patamar tecnológico. Tem essa coisa aí, assim, que eu falo, tem algumas, mas isso não é a tecnologia, isso é o comportamento das pessoas, Sim, né? claro. As redes sociais não são exatamente, claro que elas estimulam, mas são exibicionistas aqueles que são exibicionistas por essência, né? Se exibiriam em outro lugar, né, se fosse o caso, entendeu? Não, é verdade, é verdade. Instagram seria outro lugar, né? Exatamente. Mas hoje a questão do celular... Eu fiquei chocado ontem quando eu vi todos os deputados que estavam de pé ali, todos com o celular se filmando, até aquele Hélio Lopes, aquela pessoa que não tem nada a dizer, estava ali se filmando, dizendo o quê? O que ele vai dizer? Vencemos, vencemos. Eles têm que pagar algum dia por isso, porque eles prejudicaram a população e diz que venceram. Tudo virou uma disputa que o celular precisa registrar, entendeu? Essa é que é a pobreza que virou. Entendeu? Mas voltando àquela coisa de, sabe, preparar as pessoas, criar cidadãos mais críticos e mais vacinados contra tudo isso, você vê a extrema-direita, ela só aliciou essas pessoas que chegavam a botar celular para receber o contato do disco voador, né? Sim. Vocês já viram essas imagens, né? Sim, claro. Essas coisas todas, por quê? Aconteceram porque a extrema-direita conseguiu aliciar essas pessoas porque elas não têm, nunca tiveram preparo crítico, né? Sim, claro. Então, elas não foram treinadas para questionar, né? Nunca questionaram nada, então não tem capacidade de questionar a realidade, então cai no primeiro conto da caronchinha. Eu acho que a extrema-direita tirou uma grande vantagem da ignorância e do despreparo, né? Nisso a esquerda bobeou, porque eu digo bobeou no seguinte sentido, ela não investiu no diálogo com essas pessoas, em trabalhar com essas... Assim, a esquerda não conseguiu mandar mensagens que seduzissem essas pessoas, a extrema-direita soube, né? Não sei também... A esquerda sempre teve um certo moralismo, né, em relação a esse uso meio desonesto, né, da massa, da população. Antigamente, você queria que a massa não soubesse de nada para você poder fazer as suas coisas. Hoje, você quer que a massa saiba das mentiras, das coisas erradas que você transmite para te darem voto. Eu acho que a esquerda nunca teve... o pecado foi esse, ela sempre foi moralista nesse aspecto, sempre quis que acreditassem na verdade dos fatos. E a verdade nunca é tão charmosa quanto a mentira. Na mentira você faz o que você quiser, entendeu? Transforma a mentira num vaso de ouro, se precisar. E como é que as pessoas podem acreditar? Vocês sabem que tem gente que acredita que nós já estamos no segundo clone do Lula? Eu vi hoje uma postagem, uma pessoa dizendo, esse Lula está me parecendo muito diferente, será que já acharam o segundo? Impressionante. Que já é o segundo. O primeiro morreu. O primeiro clone. O Lula já morreu. O primeiro clone morreu, nós estamos no segundo. Impressionante. Muito grande.
É muito louco isso. Coisas É muito todas. louco. É muito Mas, doido. Tereza, Nesses fora dias, do uma senhora que eu até conheço, assim, sei quem é, disse que ela falou assim: pois é, me contaram que este Lula está humilhando tantos pobres que agora ele mandou distribuir pé de meia para o estudante, mas é só um pé de meia. Você vê como a verdade é tão distorcida, entendeu? Vira uma coisa interessante, claro, vira uma coisa engraçada, entendeu? Claro, distribui um pé de meia. Ela falou: esse Lula distribuindo um pé de meia para estudante, humilhando as pessoas com um pé de meia, sabe? Aí alguém vai. Então, assim, o que é, sabe, que parafuso a menos é esse que tem no cognitivo dessas pessoas? É a Lei Rouanet, insistem em dizer que é tudo uma mata, a Lei Rouanet. A coisa mais difícil do mundo é você conseguir a Lei Rouanet, a Lei Rouanet. E a outra coisa... O Chico Buarque, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, né? Pessoas que já estão com as suas carreiras mais do que consolidadas. Não, aquela manifestação que teve aqui no Rio, disseram que foi a Lei Rouanet. Você leva quase mais de um ano para conseguir um financiamento, quando consegue. E a outra coisa é dizer que o Lula é ladrão. Você obtém a autorização para captar no setor. Não é o governo que dá dinheiro. É o governo que vem Mas vai explicar, não adianta. Eu sei que o Chico Buarque acabou de ganhar uma ação contra, eu não me lembro se foi o Ratinho. Ratinho Júnior, exatamente. Ratinho, que disse que ele mamava na Lei Rouanet, não sei o quê, e o Chico nunca fez um show baseado na Lei Rouanet, nada. Então, ele acabou de ganhar esse processo. É bom que as pessoas ficam falando, você fica ganhando processo acima deles. Mas, Tereza, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, fora do jornalismo, que foi sua carreira a vida inteira, daqui para frente, o que você tem vontade de fazer que não tem nada a ver com o jornalismo? Eu tenho vontade de dar seguimento a uns escritos literários que eu deixei pelas gavetas por causa do jornalismo político. Livro de contos inacabados, romance inacabado, né? Tem essas coisas. Isso seria super interessante. Eu publiquei algumas coisas, eu tenho uns contos publicados, assim, mas em coletâneas dos outros, né? Na coletânea Todas as Gerações de Brasília, nos contos brasilienses, coisas assim, mas eu nunca publiquei nada, não. Sim. Mas eu tenho vontade de retomar isso, só que isso exige... Eu conheci o Saramago há muitos anos antes dele ganhar o Prêmio Nobel, tá? Aliás, hoje saiu o Nobel, né? Bem engraçado aquele cara, né? Nobel húngaro. Vou comprar o livro do húngaro aí para a gente ver. Tem um aí no Brasil, né? Então, eu conheci o Saramago, ele era amigo de um amigo jornalista lá em Brasília, que tinha vivido em Portugal. Então, quando ele ia a Brasília, tinha um jantar na casa desse amigo comum. E eu fui umas 2 ou 3 vezes e tal. Então, era muito antes, assim, tinha saído o Memorial do Convento, depois vieram muitos livros ainda, depois, né, do Memorial do Convento, mas eu me lembro que na época tinha saído este. E conversando com ele, falando sobre ser jornalista e ter vontade de escrever outras coisas, aí ele contou o seguinte: olha, se quer escrever literatura, deixe o jornalismo, né? Um dia eu era diretor do Diário de Notícias, ele teve uma passagem importante com Saramago, que pouca gente sabe, na Revolução dos Cravos. Ele era chefe de redação e ele era comunista nesse tempo ainda. Ele era chefe de redação do Diário de Notícias, mas eu já esqueci como é que é a história, mas ele jogou um papel importante como jornalista naquela noite. Mas ele disse assim, só que ele estava sempre querendo largar o jornalismo para escrever a literatura dele, né? E ele disse assim: um dia eu pedi demissão do Diário de Notícias, eu era chefe de redação, e nesse dia eu fui para casa e escrevi metade do ano da morte de Ricardo Reis. Olha, maravilha. Incrível. E você devia estar
borbulhando na cabeça dele, né? E é difícil, você sabe que, né, tanto o Drummond quanto o Guimarães Rosa, eles eram funcionários públicos, porque era isso que permitia que o Machado de Assis também era funcionário, né? E aí isso permitia que eles pudessem escrever, porque a literatura não te dá o sustento, né? O Guimarães Rosa, como diplomata, imagina. O diplomata tem, né? Se ele pegar um posto assim num país tranquilo, né? Meu filho é diplomata, mas ele não tem vontade de escrever, pelo menos até hoje, não. E meu filho é jovem diplomata, quer dizer, passou o primeiro posto dele em Nova York, né? Opa, esse teve sorte. A missão brasileira junto à ONU, mas lá trabalha-se pra caramba. Mas não dá tempo de escrever, né? Ele passou 3 anos e meio trabalhando muito. Agora está lá no Equador. Aí foi bom, agora aí já dá mais um refresco, né? Mas o João Guimarães Rosa, quem é o outro? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes também foi diplomata. E eu estou me lembrando de outros que eu esqueci. É um cargo que favorece. Né? Mas não era diplomata. João Cabral de Melo Neto. João Cabral, isso mesmo. João Cabral, é verdade. João Cabral era cônsul em Sevilha, né? E eu tenho uma grande amizade com Miguel Sousa Tavares, que é um grande escritor português. Maravilhoso, né? Escreveu livros fantásticos. Gosto muito dele. Quando você vê o Rio das Flores, tem um agradecimento lindo para mim, ali na coluna de agradecimentos, na parte final do livro, porque eu ajudei muito ele. Aquele é um livro que tem uma parte que se passa no Brasil, né? O Rio das Flores. Rio das Flores é tirado dessa cidade de Rio das Flores, aqui do estado do Rio de Janeiro. Tá? Perto de Vassouras, perto de Vassouras. O livro tem esse nome por isso, porque se passa uma parte ali numa fazenda em Rio das Flores, no município de Rio das Flores. Mas a Sofia Melo Breiner, que é a mãe do Miguel, ela era uma grande poeta, a maior poetisa brasileira, poetisa, tem sempre esse problema, né? Diz que falar poetisa tem uma ofensa de gênero aí. Eu acho que é poeta mesmo que se diz, a poeta. Não, eu tenho sempre esse problema, mas a Sofia é o maior nome da poesia portuguesa depois de Fernando Pessoa, né? Se não há onde você vai em Lisboa que você não esbarra com alguma coisa sobre a Sofia, né? Você vai lá no portal dos Sete Mares, lá no Oceanário, tem os portais dos Sete Mares, no pórtico tem um verso da Sofia. Você vai lá no Castelo de São Jorge, logo depois tem um busto da Sofia olhando Lisboa. Ela é muito cultuada. O Brasil é que não conhece a Sofia. E ela admirava muito o João Cabral e soube que ele era cônsul em Lisboa, ele era cônsul em Sevilha. E ela foi lá um dia, ela e uns amigos, para conhecer o João Cabral. E ali nasceu uma grande amizade literária, sabe? Pois eu desviei completamente a conversa, né? Não, mas você estava falando dos diplomatas, quem tinha tempo, inclusive, para poder... Mas eu estava falando de Sofia e João Cabral. E quando eu dirigia a TV Brasil, eu comecei a fazer um documentário que se chamava João e Sofia, mas nunca terminei. Legal. Ótima ideia. Era sobre a amizade de João Cabral e Sofia Melo Breiner. Quem sabe você retoma esse projeto. Esse projeto é lindo. Se o jornalismo deixasse, né? Não sei se o jornalismo vai permitir que você abandone o jornalismo, mas, em todo caso... Todo ano a gente fala, esse ano eu paro, e nunca para. Aí fala assim, esse ano tem isso, esse ano que vem tem isso, ano que vem tem eleição presidencial. Não, aí não dá. E estamos concorrendo ao Prêmio IBEST, estamos quase vencendo novamente pela terceira vez, entendeu? Isso vai animando. Tá lá. Tereza está lá. Mas eu acho que eu já fiz todas as coisas que eu queria do jornalismo. Semana passada eu recebi 2 prêmios, né? Eu entrei na lista dos 100, trabalhando numa mídia pequena como o nosso 247. Eu e o Atush ficamos entre os 100 jornalistas mais admirados, que foi um concurso
com voto de uma academia e depois uma segunda fase de voto popular. Isso para a gente que trabalha no veículo que a gente está, né, é um feito. E entre eles eu fiquei nos chamados top 10, que eram os mais votados em cada categoria dessa premiação, entendeu? Então, claro, já tive outros prêmios na vida, mas agora, na minha idade e trabalhando numa mídia independente, né, lateral, assim como nós somos, com orgulho, né? Gente, mas o povo hoje resolveu realmente me ligar. O pessoal aqui estava dizendo que você precisa aprender a silenciar o seu WhatsApp, que no Boa Noite é um suplício também, que toca toda hora. Mas faz isso, né? Não, mas é muito fácil. É muito fácil. Tem alguém que falou assim, se eu tivesse acesso... Você desliga, a pessoa insiste. Exatamente. Tem um botãozinho no seu celular em cima do lado esquerdo que tira o som dele. Mas essa aqui eu vou ter que atender e falar, estou no ar, não ligue de novo. Não, acho que agora parou. Eu desliguei 3 vezes, a pessoa insistiu 3 vezes. Impressionante. Olha, Line falando, olha, que linda e brilhante mulher é Tereza. E olha só, a Miriam trouxe aqui, Sofia de Mello Andresen, ela trouxe um verso, dai-me a casa vazia e simples, onde a luz é preciosa, dai-me a beleza intensa e nua do que é frugal. Bonito, né? Muito bom. Mas bonito também é esse. Sofia amava muito o mar, por isso tinha uma casa em Lagos, no Alentejo, no Algarve. No Algarve, eu já estive em Lagos. Então, e ela tinha uma paixão pelo mar. Aí tem um verso assim, quando eu morrer, um dia voltarei para buscar os dias que passei longe do mar. Olha, que lindo. Que lindo, hein? Lindo, né? Que lindo. Muito lindo, emocionante. Em que ano ela faleceu, Tereza? Em 2002, se não me engano, eu sei que era um ano que o Miguel veio à Flip e ela morreu 2 dias antes do dia que o Miguel tinha que fazer uma conferência em Paraty. Mas, mesmo assim, ele enterrou a mãe e veio. Eu li 3 livros dele, o Equador, que é espetacular, Rio das Flores, e tem um livro de contos, que eu não me lembro agora o nome, como chamava, mas eu gosto muito dele. Não Te Deixarei Morrer, David Crockett. Exatamente. Era um título assim estranho, exatamente. Mas eu gosto muito dele. Encontrei com ele uma vez em Lisboa, mas a gente se viu assim muito rapidamente, entendeu? Não deu nem para entabular nenhuma conversa. Bom, agora, que se passa na pandemia. E está no Brasil, já está no Brasil, chama O Último Olhar. Interessante. E antes disso, ele publicou Cebolas Fritas com Sal e Broas, que é um livro de memórias, de memórias, algumas memórias jornalísticas, e inclusive ele recorda muitas aventuras jornalísticas que a gente fez, coberturas aqui no Brasil juntos, matéria conjunta para veículo português, coisas assim, ou viagens que ele fez ao Brasil. O Miguel vem muito ao Brasil, gosta demais do Brasil. Mas esse livro da pandemia, escreveu-se tão pouco sobre a pandemia, né? É engraçado. É verdade. Eu acho que vão escrever ainda mais, né? Eu acho que a coisa está sentando ainda, consolidando. Acho que a humanidade resolveu pôr uma pedra em cima. Isso foi tão ruim, vamos botar uma pedra em cima. Muito traumático, é verdade. O pior é que a Covid continua aí, as pessoas que tiraram da pauta, né, como dizem, e hoje você começa a ver alguns filmes que falam do período da pandemia e tudo mais, mas virou um fato a ser esquecido, como você disse, entendeu? É engraçado isso. Não era para ser, né? Também temos um problema com a ditadura, né? Nós, brasileiros, sim. Eu acho que o fato de os argentinos terem produzido muito mais no cinema e na literatura sobre a ditadura deles do que nós tem a ver com o fato de que eles superaram melhor, deglutiram, né, digeriram melhor, porque eles fizeram uma transição com justiça, né?
justiça de transição, botar os ditadores, os torturadores na cadeia e tal. Sim, claro. Que nós não fizemos isso e parece que a gente não, sabe, não digeriu ainda até hoje. Isso é um grande pecado, né? Mas temos Você muito sabe pouco. que nós não Diga. temos poucos filmes sobre a ditadura, não. Nós temos bastante documentários. Eu uma vez até fiz uma matéria sobre isso, fiz uma entrevista com a Lúcia Mourá, depois trouxe outras pessoas, tem muitos filmes da Lúcia e tal. É que esses filmes as pessoas não conhecem, eles não tiveram a divulgação que os filmes da Argentina tiveram, né? Talvez até por uma questão de público no Brasil ou de boicote, eu não sei. Mas a gente tem um material bom sobre a ditadura. Não, temos alguns. Mas nós não, o que a gente não fez foi botar os militares, coisa que a gente está fazendo agora, botar eles na cadeia. Na cadeia, no julgamento. Mas, assim, a gente tem a Lúcia Mourá, inclusive um dos filmes dela foi um concurso da TV Brasil, foi um financiamento que a gente fez, né? Foi um programa que eu fiz para financiar uma obra assim, que ela ganhou, um tipo do concurso, um pitching, né? Que eu acho que esqueci o nome do filme, é um dos mais recentes dela, não é? Tem o ano que meus pais saíram de férias, né? Não, esse não é dela, não. É Dois Irmãos? Eu vou ver aqui e já tem falo. um que ganhou Gramado, foi um financiamento da TV Brasil, que deveria ter financiado mais obras, mas aí parou, a gente saiu, veio o Temer, veio o Bolsonaro, e tal. Tem uma passagem aí que eu conto no livro, porque também eu faço assim, quando vocês lerem, tem gente que fala assim, alguém vai me chamar de ressentida, mas eu preciso contar algumas coisas, né, que as pessoas fizeram, né? Muitos crimes foram cometidos para evitar a criação da EBC e da TV Brasil, sabe? Muitas truculências e mesmo no campo da esquerda. A gente um dia recebeu o Flávio Tavares, o filho dele, o Camilo, e eles queriam uma ajuda para terminar um filme, mas não tinham dinheiro para concluir um trabalho que já estava pronto. E aí fizeram uma proposta, vocês fazem uma série, a gente faz uma série, a TV Brasil entra aí com o dinheiro que está faltando, 250 mil para finalização, e a gente faz uma série de 4 episódios. Durante 2 anos, a TV Brasil tem o direito de exibir exclusivamente. Depois eu vou transformar isso num filme, longa-metragem, documental, e aí cessa o direito de exibição exclusivo da TV Brasil. Aí tá bom, acho importante, essa obra é importante, vai se chamar O Dia que Durou 21 anos. Aí foi feito. Eu escrevi, assim, e era importantíssimo, tinha documentos. Eu me lembro desse filme. Só que quando foi esse período de 2 anos, que era uma série, né? 4 episódios, mostrando como é que os Estados Unidos participaram diretamente do golpe de 64, eu implorava para alguém dar uma linha a favor da série que nós estamos exibindo, eu mandava reprisar essa série, nunca saiu uma linha. O dia que o Camilo acabou, conforme o contrato, o Camilo transformou num filme, num documentário e pôs no circuito comercial, a mídia cobriu de elogios aquela obra, ele deu entrevista em tudo quanto é canal, grande obra, entendeu? Mas, enquanto foi pela TV Brasil, nem uma linha. Pois é, tem isso, Tereza. Eu acho que o filme da Lúcia é O Mensageiro, por acaso? Eu não sei bem, não tem. O Mensageiro é mais recente e é a história justamente de um soldado, né, militar, que quando a Lúcia foi presa, que ele levava recados para a mãe dela. Então, é um recorte ali numa parte humana de um dos opressores, né, um dos soldados que tomavam conta da cela onde ela estava presa. Então, essa história. Eu acho que talvez tenha sido esse que foi. E a gente tem o batismo de sangue. Com certeza que eu esqueci.
O Batismo de Sangue, que é sobre o Frei Tito também, que é um filme... Esse é o mais famoso, esse é o mais famoso. Americanos e tal, Não, a gente até produziu. Na literatura, menos, né? A gente não tem um grande romance como sobre Heróis e Tumbas do sábado. Não. Né? Não Mas acho que o tempo de vocês acabou, né? Com isso, acabou, temos 1 minuto para você falar o que você quiser aqui para a gente concluir. Não, só agradeço a vocês. Eu acho que tem tido um interesse, né, nessa história do livro. É importante as pessoas pensarem que não é um livro que, assim, sabe, tem dinâmica de leitura. Não tem alguma parte eu teorizo sobre comunicação pública, mas não é assim o tempo todo. Nem é só baú de ossos, entende? Tem reflexões sobre o contemporâneo também. E eu espero que as pessoas se interessem pelo tema da comunicação pública, mas também tem as histórias ali um pouco saborosas, tem algumas coisas assim de bastidores, não revelados e tal. Espero que as pessoas se interessem pelo livro, porque ele tem essa utilidade para um debate, mas também tem algumas coisas picantes. Tem as reflexões e as fofocas também, né, Tereza? Quem já leu disse que flui muito, de uma forma muito boa, é muito gostoso de ler. Como é que chama o livro, Tereza? Só para o nosso público lembrar. Memória de um Desafio, tá? Pode pedir pela Amazon, pode comprar na livraria, e pode também comprar pela tagorieditora.com.br, o site dela. Inclusive, a Tagore faz o seguinte, como ela é lá de Brasília, se alguém quiser um livro autografado, a Tagore vai lá em casa e o autógrafo ela põe. Que ótimo. Legal. Muito bom. Autógrafo em domicílio. Tereza, foi uma delícia. Obrigada, tá? Olha, uma delícia. Agora, depois desse papo bom, preparar para o Boa Noite, onde a gente vai discutir muita história, derrota do governo, armações do Centrão e do Tarcísio de Freitas. O Sóstenes está aqui na televisão dizendo que ele teve um lapso de memória ao citar só o Tarcísio. Tereza, então, quando você quiser relaxar desses temas mais duros e vir conversar com a gente, é só avisar que a porta está aberta aqui para a gente fazer essas conversas mais leves, mais gostosas. Aqui Os nossos papos são sempre assim, mais leves. Gostoso, pois é. Podemos vir tratar de literatura, né? Isso, exatamente. Pois é, foi ótimo, adoramos. Foi ótimo. Muito obrigada, Tereza, um beijão para você. Beijo para vocês, beijo obrigada a todos. vocês. Tchau, tchau. E tchau, aí, Tereza, para a Regina. comunidade que mandou mensagens tão simpáticas, tá, gente? Obrigada a todos. Valeu. Aí. Beijo. Vejam daqui a pouco a Tereza no Boa Noite. Tchau, daqui a pouco a gente muda de figura de casca, né? De roupa. Não precisa nem mudar de roupa, né? Tchau, tchau. Tchau. Beijo, tchau.